Fala, turminha, tudo bem? Saulo Formiga aqui de novo na tua telinha para trazer um tira-teima aí sobre uma questão dos nossos materiais. Nessa questão, nós vamos trabalhar sobre estrutura fundiária brasileira, que é um dos temas que eu tenho certeza que vai estar na tua prova. Por que eu tenho tanta certeza? Tu viu a prova, Saulo? Longe de mim furar todo o protocolo, pelo amor de Deus, além de ser crime, hein? A questão é que são temas importantes do ponto de vista econômico, social e ambiental, que os vestibulares e o Enem não deixam de tratar. Se você olhar nos anos anteriores, você vai ver que todo ano tem uma questão sobre terra ou sobre a luta pela terra no Brasil, beleza? Vem comigo. Entre 2004 e 2008, pelo menos 8 mil brasileiros foram libertados de fazendas onde trabalhavam como se fossem escravos. Vou abrir um parênteses aqui. Recentemente a gente viu muitas histórias no Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Sul, com uma vinícola, tomou todas os holofotes jornalísticos do Brasil e do mundo, onde lá algumas centenas de trabalhadores foram libertados porque estavam em condições análogas à escravidão. É o que a gente chama de escravidão moderna. A pessoa não é um escravo, mas ele é um trabalhador sem direitos e que vive em condições subhumanas, tá? Então isso aqui é muito atual. O governo criou uma lista em que ficaram expostos os nomes dos fazendeiros flagrados na fiscalização. Inclusive é uma política muito interessante porque coíbe as empresas de ter esse tipo de prática. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, regiões que mais sofrem com a fraqueza do poder público, o bloqueio dos canais de financiamento agrícola para tais fazendeiros tem sido a principal arma de combate a este problema. Mas os governos ainda sofrem com a falta de informações provocada pela distância e pelo poder intimidador dos proprietários. Organizações não governamentais e grupos como a Pastoral da Terra têm agido corajosamente, acionando as autoridades públicas e ministrando aulas sobre direitos sociais e trabalhistas. Vocês viram bem aí no texto que a maior causa dessa situação é exatamente a vulnerabilidade com que esses povos, em particular Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, vivem. Uma particularidade que não é tão particular assim, né? Boa parte da população brasileira vive em condições indignas, inclusive no que trata a educação. Pessoas sem o conhecimento adequado são mais fáceis de serem enganadas. E aí começa todo o ciclo de escravização. Nos lugares mencionados no texto, o papel dos grupos de defesa dos direitos humanos tem sido fundamental porque eles... A gente teve um caso na Amazônia, há um tempo atrás, já tem alguns anos, de uma missionária da igreja que vivia ali na região da floresta amazônica, tentando assessorar, tentando ajudar as sociedades tradicionais, os ribeirinhos. Ela denunciava ao Ministério Público ações de escravização ou de desmando de proprietários rurais de grande porte. Em terra que não há presença do Estado, quem manda é quem tem dinheiro e terra. Poder econômico se torna poder político. É aquela famosa frase que você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas isso só serve em um lugar onde não há lei. Quando eu digo não há lei, eu estou sendo metafórico. A lei existe, mas ela não é colocada em prática porque o Estado não consegue chegar a esses pontos, através dessas instituições públicas, como o Ministério Público, como os juizados, como as delegacias. Então isso acaba gerando, portanto, essa fragilidade. Aí ele fala sobre esse papel. A Pastoral da Terra, que inclusive leva esses missionários, ajuda a levar um pouco mais dessas regras e dessas leis, ou pelo menos ajuda na denúncia, já que são pessoas que estão independentes daquela relação. Então, letra A, eles negociam com os fazendeiros? Nunca. Não há negociação direta com o criminoso. Esse fazendeiro em particular, que comete esse tipo de ação, ele é um criminoso. Então, não há negociações, o que há é denúncia. B, defendem os direitos dos consumidores junto aos armazéns e mercados. Falso. O escravo moderno, ou a pessoa que vive em condições análogas à escravidão, elas são cooptadas, elas são selecionadas em municípios muito pobres. Lá é feita uma proposta que é uma proposta falsa.
e eles chegam até a adiantar dinheiro para essas famílias. As pessoas são levadas para outros estados, bem distantes da sua cidade, para perderem a comunicação. E dessa forma eles ficam praticamente isolados. Sofrem maus tratos, são perseguidos, violentados e não têm uma jornada de trabalho muito interessante, viu? Muitos começam às 5 da manhã e vão até às 10 da noite. Isso faz com que eles, portanto, acabem abusando, por exemplo, de drogas como álcool. E isso pode levá-los à morte. Então, nesse caso aqui, não existe essa relação com os mercados. Por que os mercados estão sendo citados? Porque dentro da fazenda eu tenho alguns mercados que alimentam os trabalhadores. Então eles pegam os alimentos nos mercados, anotam isso nos seus caderninhos, só que esse preço é forjado para que ele fique sempre devendo. Uma das características natas do escravo moderno é que ele passa a ter uma dívida sem saber. Essa dívida é maior do que o que ele recebe, portanto ele nunca vai receber salário. C. Substituem as autoridades policiais. Gente, ninguém substitui a autoridade policial, muito menos a pastoral da terra, que pertence à relação da Igreja Católica. Muito menos um missionário, né, da Igreja Evangélica, ou nem mesmo as grandes comunidades ou as ONGs. O que eu tenho aqui é completamente absurdo. D. Encaminham denúncias ao Ministério Público e promovem ações de conscientização. Levar informações aos trabalhadores para que eles possam perceber quais propostas não são reais e quais situações vividas por eles são próximas ao que nós chamamos de escravização. Portanto, a letra D traz tudo aquilo que a gente espera desses movimentos para a terra. E. Fortalecem a administração pública ao ministrarem aulas aos seus servidores. Não entra servidor na questão e não entra, evidentemente, esse favorecimento à administração pública. Ele chama a atenção da administração pública para que ela possa agir na sua ausência. Então isso, evidentemente, também não responde à nossa pergunta. A única resposta, portanto, é a letra D. Beleza? Tema extremamente importante para os dias atuais e que vai estar na tua prova, tá? Grande abraço e até a próxima.